Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao webinar do Ecovil T2308, o biopolímero para produção de embalagens plásticas termoformadas e compostáveis. Eu me chamo Leonardo Cerati, faço parte do time da área técnica aqui da Aditiva, Produtos Químicos. Eu agradeço a participação de todos neste webinar e me coloco à disposição, então, através dessas formas de contato explicitadas no e-mail, no slide. Bom, para quem não nos conhece ainda, a Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais. Nós atuamos no mercado, então, há mais de 15 anos, com a comercialização de matérias-primas para os mais diversos segmentos industriais. Nosso portfólio, então, é formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo, o que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. A nossa matriz fica aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós temos centros de distribuição em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina, e Mauá, em São Paulo. Neste webinar, então, apresentarei em detalhes as principais características do biopolímero Ecovil T2308, que faz parte do nosso portfólio de produtos fabricados pela nossa principal parceira, a indústria química alemã, a BASF. Bom, este é o 7º webinar da Aditiva Webinar Series. Caso vocês tenham perdido os anteriores, nos quais falamos de outros grades de Ecovil, assim como os filamentos e tecnologias para impressão 3D, vocês podem conferir, então, na página do LinkedIn da Aditiva ou no canal do YouTube da Aditiva também, certo? Vou começar aqui falando para vocês, então, como vai ser a agenda da nossa webinar de hoje, certo? Nós iniciaremos, então, falando de termos e alguns termos e certificações imprescindíveis para a gente entender bem o processo e assim como a indústria do plástico, certo? Nós depois passaremos para a conversar sobre os grades de Ecovil da BASF, assim como as diversas aplicações dessa linha. Posteriormente, então, nós vamos falar de algumas características do Ecovil T2308, que é o objetivo do webinar de hoje, assim como a processabilidade dele nas máquinas. Ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso vocês podem já ir perguntando, é só abrir o painel ali da direita aí na seção perguntas, que vocês fazem uma pergunta particular para mim e ao final eu vou responder. Bom, começando aqui então com algumas definições, certo? A gente vai começar pelas definições de matéria, certo? Do início da cadeia. Então vamos lá. O que seriam os polímeros ou plásticos bio-based? Seriam os biopolímeros, certo? Aqueles derivados de fonte renovável. Eles podem ser derivados parcial ou integralmente da fonte renovável e eles podem ou não ser biodegradáveis, certo? Alguns exemplos de fontes renováveis, então, são o milho, a batata, a beterraba, a cana-de-açúcar, óleo vegetal e o trigo. Aqui temos alguns exemplos, então, o que seriam biopolímeros convencionais? Convencionais seriam como aqueles plásticos comuns que a gente conhece, que demoram dezenas ou centenas de anos para se degradar na natureza, certo? Então, temos os biopolímeros convencionais aqui, que seriam o biopolietileno, por exemplo, o polietileno que é extraído da cana-de-açúcar. Temos o biopolipropileno e o biopet. Todos esses são convencionais. E, entretanto, nós temos também os biopolímeros biodegradáveis, que seriam aqueles que são degradados naturalmente na natureza, certo? É o caso do PLA, do PBS, do PHA e as blendas de amido. Nós temos também, então, os polímeros, aqueles fossil-based, que são os de origem fóssil, aquela origem não renovável, que seriam o caso do petróleo ou do gás natural, e da mesma forma, eles podem ser biodegradáveis ou também podem ser convencionais, certo? Os polímeros fósseis convencionais que a gente mais conhece e mais são distribuídos aí na indústria plástica são o polietileno, o polipropileno e o PET. Mas também nós temos polímeros fósseis que são biodegradáveis, certo? Como é o caso do PBAT, que está na composição da Ecovil que a gente vai conversar hoje, e o caso do PCL. Bom, agora vamos falar então de algumas definições de fim de cadeia, certo? Depois da utilização do polímero, do plástico, como é que esse polímero vai se comportar na natureza, certo? Ou, por exemplo, o que é um polímero ou um plástico biodegradável? É aqueles polímeros ou plásticos que são degradados naturalmente pela ação de micro-organismos, como é o caso de algas, fungos e bactérias, certo? E essa biodegradação, ela pode ocorrer tanto em ambientes aeróbios, que é o caso da compostagem, certo? Ou em ambientes anaeróbios, ou seja, sem a presença de oxigênio, que seria o caso de aterros, certo? E a biodegradação produz, então, água, dióxido de carbono, que é o CO2, e a biomassa, que seria o caso do adubo. No caso, então, de biodegradação anaeróbia, também é produzido gás metano, certo? O empecilho do termo biodegradável
é que ele não vem com uma definição de em quanto tempo esse plástico vai se biodegradar, certo? Assim como ele não define se o plástico vai liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, como é o caso da biodegradação anaeróbia, que libera metano. Certo? Para isso surge, então, o termo compostável. O termo compostável ele é especificado por normas, certo? É uma biodegradação aeróbia, ou seja, com a presença de oxigênio por micro-organismos em condições específicas e controladas de temperatura, umidade, presença de micro-organismos e de oxigênio. Essas normas aí eu vou discutir um pouquinho no próximo slide. Nós temos também os polímeros ou plásticos chamados oxodegradáveis, certo? Muito confundidos com biodegradáveis, mas eles são extremamente diferentes. O que acontece? Polímeros ou plásticos oxodegradáveis são aqueles que vêm de origem fóssil, por exemplo, polietileno, polipropileno, e eles sofrem adição de sais metálicos que aceleram a oxidação e a fragmentação natural causadas pela ação do oxigênio e catalisada pela luz ultravioleta, certo? Então, ele apenas degrada o plástico de forma mais acelerada, entretanto, ele degrada fragmentando esse plástico, certo? E gerando, dependendo do tamanho desse fragmento, gerando os chamados microplásticos, certo? Que são extremamente nocivos para o meio ambiente, certo? Não são de fácil recuperação, assim como prejudicam a fauna e a flora. Assim como esses sais metálicos, os metais presentes neles também prejudicam o solo, certo? Então, a gente não pode confundir oxidegradável com biodegradável. Então, para resumir as definições aqui, nós temos um quadro, tá? Que nós vemos, então, que mesmo matérias-primas, polímeros de matéria que vêm de fonte fóssil, eles podem ser compostáveis, assim como a gente conhece mais comumente, não são compostáveis, certo? Então, é o caso de matérias-primas fósseis compostáveis, é o Ecoflex, que é da composição da Ecovil, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, e assim como matérias-primas renováveis que são compostáveis, como é o caso do PLA e do PHA. Bom, vamos discutir um pouquinho sobre o ciclo de vida do Ecovil ou de um biopolímero biodegradável, certo? Então, tudo começa na fonte renovável, aqui na biomassa, certo? E, por exemplo, vamos dar o caso do PLA, certo? O PLA vem do milho. Do milho é extraído amido de milho, que o ácido lático, então, é polimerizado a ácido polilático aqui na etapa industrial, certo? E, posteriormente, o ácido polilático, que é o PLA, ele é transformado numa embalagem, certo? Para transportar alguma coisa. Enfim, esta embalagem, então, vai para o consumidor final. O consumidor final, depois de transportar o seu devido bem, ele dá a destinação para a coleta seletiva orgânica, certo? E a coleta seletiva orgânica, então, encaminha para a indústria de compostagem. Na indústria de compostagem, tanto a embalagem feita de PLA ou de um biopolímero biodegradável, quanto o resíduo orgânico, ele é compostável, se transformando tudo em biomassa, certo? Tudo em adubo. E esse adubo, então, volta para a etapa da plantação, do plantio, certo? E é importante ressaltar que, no caso do Ecovil, por exemplo, se tu fizeres um copo com o Ecovil, o copo vai ser biodegradável. Entretanto, no balcão, ele não vai se biodegradar. Ele vai se comportar como um plástico comum, certo? Ele só vai ser biodegradado, se transformando em adubo, quando for encaminhado para a compostagem e estiver nas condições de biodegradabilidade de compostagem que eu mencionei antes, que é umidade, presença de oxigênio, temperatura controlada e micro-organismos. Bom, vamos falar um pouquinho então das certificações, certo? Que a linha Ecovil atinge. Aqui, neste canto aqui esquerdo, nós temos a norma europeia EN 13432, que é uma das mais importantes de compostagem industrial para embalagens plásticas, certo? Que tem o selo OK Compost. E na direita dela temos a similar, só que a versão de compostagem domiciliar. Compostagem domiciliar, então, tem especificações mais brandas, né? Porque não são tão bem controlados os parâmetros na compostagem domiciliar. Então, o tempo definido para a compostagem ocorrer é um pouco maior. Mas voltando aqui a N13432 para a compostagem industrial, ela diz que em até 180 dias, ou seja, 6 meses, o plástico deve perder 90% da sua massa inicial, certo? Se transformando
em adubo, nas condições definidas de compostabilidade, certo? Nós temos também a STM 6400, que é a norma similar à europeia, só que dos Estados Unidos. Temos também a norma japonesa, a italiana e a canadense. Lembrando que todas são atingidas pelo Ecovil, certo? E aqui nós temos, então, os certificados também de FDC e FDA, certo? O contato alimentício. O FDC é da Europa e a FDA é dos Estados Unidos. Bom, como é feito o Ecovil da BASF, certo? A BASF já tinha, alguns anos antes de criar o Ecovil, já tinha a produção do Ecoflex, que é o PBAT. É o polímero de origem fóssil biodegradável, certo? E o Ecovil foi feito, então, a partir da blenda de Ecoflex com PLA, certo? E como nós vamos ver a seguir, eles podem ser utilizados nas mais diversas aplicações. Isso tudo pode ser explicado porque o Ecoflex ele dá flexibilidade do polímero, certo? E o PLA ele dá rigidez, a resistência ao impacto. E nós vamos ver então que os grades da BASF têm diferentes teores de Ecoflex e PLA para que possam então ser encaminhados para as aplicações adequadas, certo? O Ecoflex, como eu falei, então é um copoliéster biodegradável, é o PBAT, polibutileno adipato cotrefitalato. Ele tem essa estrutura em branco aqui. E o PLA é o ácido polilático, então é um poliéster alifático e tem essa outra estrutura em branco aqui. A linha Ecovil da BASF, então, é toda biodegradável e compostável, tem-se uma ampla linha de produtos para as mais diversas aplicações, todos os grades contam com aprovação FDA e FDC, certo? A linha Ecovil também forma filmes resistentes ao rasgamento e umidade, assim como tem barreira contra líquidos e odores. E a compostabilidade é aprovada e reconhecida pelas certificações que eu mostrei anteriormente. Bom, aqui nós vamos discutir um pouquinho de todas as aplicações, então, que a linha Ecovil pode ser utilizada, certo? No nosso primeiro webinar, nós discutimos a linha Ecovil F, que é Ecovil para filmes, para, por exemplo, sacolas de supermercado e sacos para lixo orgânico, certo? E nosso outro webinar foi sobre a linha para multifilmes, ou seja, os filmes agrícolas para o plantio, certo? Eles são filmes que aumentam a produtividade da colheita, assim como evitam a proliferação de insetos e ervas daninhas na plantação. O nosso outro webinar foi sobre o Ecovil, a linha Ecovil PS, certo? Que é para a produção de embalagens revestidas com papel, por exemplo, papel e Ecovil, para fazer, por exemplo, os copos de café ou copos de fast food. Temos também a linha para filmes para embalagens. Temos também a linha para moldagem por injeção, certo? Como seria o caso da produção dessas cápsulas de café ou de tantas outras embalagens que são feitas pelo método de injeção plástica na indústria. E o que a gente vai discutir hoje, então, que é o grade de Ecovil para as embalagens termoformadas, certo? Que é o Ecovil T2308. Bom, algumas especificações aqui, uma descrição do grade Ecovil T2308, certo? Para embalagens termoformadas. Nas embalagens termoformadas, como por exemplo essas que nós vemos à direita, são exigidos alta resistência ao impacto. Isso pode ser explicado no Ecovil pelo alto teor de PLA. Como vocês podem ver, a linha Ecovil T2308 tem 80% de PLA, certo? A densidade, então, dele é de 1,40 gramas por centímetro cúbico, certo? Ou por ml. O HDT dele, que é a chamada temperatura de amolecimento, que é muito importante para a gente saber um pouco mais sobre a performance do polímero, é 55 graus, certo? Bem mais baixo do que nos polímeros convencionais utilizados na termoformagem. O MVR, então, é o Melt Flow Volume Rate, que é uma medida de escoamento do polímero, certo? Para a gente saber a facilidade com que ele vai percorrer na extrusora, certo? É 9,5 centímetros cúbicos, ou ml, a cada 10 minutos, certo? Então, como eu mencionei, o Ecovil T2308 tem alta resistência ao impacto, excelente resistência e rigidez, e permite, então, o contato direto com alimentos. Bom, algumas características, então, do processo, certo? O Ecovil T2308 ele tem rápido tempo de ciclo na etapa da termoformagem, ele tem boa termoestabilidade no processo de forma geral, certo?
e a superfície termoformada ela conta com alta resolução de detalhes. E tanto a termoformagem positiva quanto a negativa são possíveis, como eu vou explicar mais a seguir no processo, certo? E a extrusão é feita em temperaturas mais baixas se comparado aos polímeros convencionais que são termoformados, como, por exemplo, o polipropileno ou o PET, ou o poliestireno. Então, vamos começar aqui com a parte do processo, certo? Como é feito o processo. Nós vemos aqui, então, um sistema então, de uma extrusora, certo? Extrusora flat film, é o filme plano, filme chato, certo? Porque, primeiramente, é feito o filme, o polímero entra em pellets, é feito o filme dele e depois esse filme, essa chapa, é termoformada no formato realmente da embalagem que nós queremos fazer, certo? Bom, vamos começar então pela parte da extrusão aqui. Aqui nós vemos uma extrusora, certo? O polímero entra no formato de pellets, aqui no hopper, que é o funil de alimentação. O funil de alimentação, normalmente, ele está numa temperatura ambiente para o processamento da Ecovil, em torno de 25 graus. Aqui nós temos, então, o barril da extrusora, a chamada rosca, certo? Que é uma espécie de parafuso rotatório. E aqui, ao fim, nós temos o orifício de saída, que é chamado de matriz, certo? O que acontece? A extrusora, o barril da extrusora, funciona com zonas de aquecimento, certo? Começa numa temperatura mais baixa e aqui, para o final, mais perto da matriz, é a temperatura mais alta, certo? Qual a função dessa rosca aqui? A função é que o polímero vai entrar no formato de pellets sólidos, ou seja, ele precisa ser fundido aqui na rosca, ele vai ser fundido, homogeneizado, e a rosca vai fazer com que ele passe para o fim da extrusora, certo? Passe lá para a matriz. Assim, então, o polímero vai ser homogeneizado e vai sair aqui no formato da matriz. Nesse caso, a matriz é de formato chato, ou plano, para sair o filme plano realmente, certo? Mas dependendo por exemplo, para a produção de sacolas, para supermercado, a matriz é de formato circular, para fazer o tubo. Mas nesse caso aqui é um formato plano. Aqui nós temos um esquema geral, então, depois da saída da extrusora, o filme, então, é calandrado, são esses cilindros aqui, ele é calandrado e depois ele é bobinado, certo? Aqui nós temos um equipamento de termoformagem, equipamento industrial de termoformagem. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o interior dele, mas o que a gente precisa saber nessa etapa aqui é que essa chapa branca aqui é onde seria a chapa do polímero, certo? O filme polimérico que iria aqui. E aqui embaixo iria o molde. Bom, como funciona a etapa da termoformagem, então? Certo? Depois que o filme polimérico é cortado em chapas, no formato de chapas, ele é aquecido até mais ou menos a temperatura de cristalização dele, a TG, certo? O que acontece nessa temperatura? Ele amolece. Quando ele amolece, o molde que está embaixo, ele sobe e, na maioria das vezes, é trabalhado com vácuo, certo? Adquirindo, então, aqui o formato do molde. E, posteriormente, ele é resfriado, então o polímero endurece e já adquire o formato da embalagem, certo? Pode ser feito com vácuo, assim como pode ser feito com pressão de ar, etc. Ou força mecânica. Aqui nós temos, então, uma animação da termoformagem. Vocês entram, veem que ele é preso aqui, é aquecido até o amolecimento, e depois é colocado o molde e feito o vácuo. Daí ele adquire exatamente o formato do molde. E depois ele é resfriado e retirado. Aqui nós temos uma visão geral do processamento, então. Ele, como eu falei, ele começa tudo na parte da extrusão. O filme é calandrado, bobinado, e o filme bobinado depois ele passa para a etapa da termoformagem, que ele é cortado em chapas, aquecido e moldado de acordo com o molde, de acordo com a embalagem que se quer ter. Posteriormente a isso, então, ele é resfriado, retirado do molde e ele é cortado, certo? Ele é cortado, por exemplo, as aparas. Essas aparas, no caso do Ecovil, elas podem ser reutilizadas no processo. Bom, algumas características, então, de processo do Ecovil T2308.
Ele é facilmente processável nas máquinas que normalmente seriam utilizadas para polistireno, polipropileno ou PET, como é o caso das extrusoras ali, pode ser extrusora de monorrosca, assim como facilmente termoformado também. O interessante dele é que ele utiliza temperaturas bem abaixo do que seriam normalmente utilizadas para o PET, por exemplo, certo? Temperatura no funil de alimentação, então, é ambiente, 25 graus. A temperatura na primeira zona da extrusora é 160 graus. E na matriz, na saída, a temperatura mais alta é 205 graus. Caso algum de vocês precise dos dados das zonas de aquecimento, a gente fica feliz em passar também, certo? A espessura máxima da parede é de 1,1 milímetro, certo? Não porque o Ecoview não consiga produzir um filme mais espesso do que isso, entretanto, o certificado de compostabilidade dele é feito até 1,1 milímetros, certo? Não quer dizer que ele não vai ser compostável, porque tanto o PLA quanto o Ecoflex eles são biodegradáveis. Entretanto, o certificado garante até 1,1 milímetros. Acima disso, teria que ser testado, de acordo com a norma, certo? E os cilindros de resfriamento, ou os calanos de resfriamento, ficam entre 10 e 40 graus. Bom, na etapa da termoformagem, então, certo? É recomendado o pré-aquecimento do filme a 40 graus e a janela de temperatura da chapa polimérica é de 100 a 140 graus, naquela etapa que eu mencionei que ocorre o amolecimento, certo? O tempo de residência mínimo, então, é 2 minutos. Bom, o Ecoview ele tem uma aparência off-white, certo? Entretanto, se o indivíduo quiser colorir ele, é interessante que o macerbete, o pigmento, sejam compostáveis também, porque o polímero, o intuito da linha Ecoview é que a embalagem seja compostável. Então, nada mais justo do que o macerbete ser compostável também. Para isso, então, nós disponibilizamos como veículo para o macerbete o Ecoflex, a linha Ecoflex F-Blend C1200, e para agente antistático e agente anti-slip também tem o Ecoflex, assim como para os macerbete de cor black e white, certo? E caso o indivíduo não queira produzir um macerbete, nós podemos indicar também pessoas que já fazem o macerbete compostável com a linha Ecoflex. Reaproveitamento, então, como eu mencionei antes, ele pode ser feito com até 40% do produto sem perda de propriedades mecânicas. Acima disso, nós recomendamos, então, que sejam feitos testes para ver se as propriedades mecânicas necessárias para a tua embalagem se mantêm, certo? Após a embalagem aberta, numa segunda utilização, por exemplo, a pré-secagem do material é indicada também, tá? A 70 graus durante 6 horas. Bom, nós vamos então para a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês ainda não tenham as feito, vocês sintam-se à vontade para escrever ali. Bom, temos uma pergunta aqui. Este grade é indicado para embalagens termoformadas para medicamentos? Então, o FDA e FDC é Food and Drugs Approval, certo? Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Entretanto, aqui no Brasil se aplicam legislações da Anvisa, por exemplo. Para isso, então, teria que ser estudado, certo? Temos uma outra pergunta aqui. Qual o tipo de embalagem que o produto é comercializado? O produto é comercializado, então, em big bags de 1.000 quilos, certo? E para testes podemos fornecer embalagens menores. Temos mais uma pergunta aqui. Por que a espessura máxima do filme é de 1,1 milímetros? Então, como eu disse, a espessura pode ser maior que isso, entretanto, o certificado de compostabilidade ele foi testado até 1,1 milímetros. Acima disso, teria que ser testado de novo se adequa até nos 180 dias de compostabilidade, certo? Temos mais uma pergunta aqui. No caso de testes com produto, vocês podem acompanhar? Sim, nós podemos agendar uma visita, então, para que a nossa área técnica possa acompanhar os testes. Temos mais uma pergunta aqui. Pode-se utilizar equipamentos convencionais para processar o Ecoview? Sim, com certeza. Eles são facilmente processáveis nas linhas de outros polímeros convencionais na indústria do plástico, certo? Nas extrusoras monorrosca, por exemplo, podem ser processados, assim como facilmente termoformados. Certo? Deixa eu ver o nosso tempo aqui.
Certo, temos mais uma pergunta aqui. Existem estudos ou dados sobre a aceleração da biodegradabilidade? Algum processo que diminui esse tempo? Então, a compostagem industrial realmente ela é bem controlada, certo? Com a presença de micro-organismos, o teor de umidade, assim como o teor de oxigênio, e numa temperatura bem controlada, certo? Foram feitos estudos da BASF nos quais a norma fala em até 180 dias, certo? 6 meses, mas foram feitos estudos da BASF que a embalagem se biodegradava, então, em mesmo 4 semanas. Temos outra pergunta aqui. Se as rebarbas são reaproveitáveis, o material já usado poderia ser também reutilizado ou ele deve sempre ir para o descarte? Não, ele pode ser reutilizado também, só que, claro, como o polímero está entrando na extrusora no formato de pellets, tem que fazer toda a pelletização dele de novo, e é interessante, então, se estudar as propriedades mecânicas, se elas estão se mantendo de acordo com a embalagem que tu queres produzir, certo? Temos mais uma pergunta aqui. Existem empresas que fazem a compostagem industrial no Brasil? Sim, existem, certo? Vocês podem entrar em contato conosco que a gente pode indicar de acordo com a sua localidade, certo? É muito importante que a gente indique e ensine o mercado que não basta fazer uma embalagem biodegradável ou compostável, porque não adianta de nada ela acabar num aterro como um lixo comum, certo? Onde ela não vai se compostar tão facilmente, certo? Então é muito interessante que a gente crie essa consciência no mercado brasileiro que embalagens biodegradáveis são ótimas no início de cadeia e têm que ser ótimas também no fim de cadeia. Então elas têm que ser encaminhadas para os lugares corretos. Temos mais uma pergunta aqui, como posso entrar em contato com a Aditiva, certo? No próximo slide ali vai ter os dados de e-mail e telefone de saque, certo? Temos mais uma pergunta aqui. A linha Ecoflex Ecovil é produzida no Brasil ou é importada? Não é importada, é feita na BASF Alemanha, certo? E nós importamos ela para o Brasil. Certo? Nós temos outros questionamentos aqui com relação à disponibilidade e preço, certo? Mas as condições comerciais, então, vocês podem consultar com o time comercial através do e-mail aqui que eu vou mostrar no próximo slide, vendas@aditiva.com.br, e eles estarão, então, à disposição para tirar qualquer dúvida comercial, certo? Caso vocês tenham outras dúvidas técnicas ou sobre o produto, vocês podem me encaminhar um e-mail também, certo? Por hoje é o tempo que a gente tem de perguntas, entretanto, as que ficaram remanescentes a gente vai responder por e-mail, certo? Vocês podem, sintam-se à vontade para tirar dúvidas ou falar comigo através do e-mail suportetecnico@aditiva.com.br ou caso estejam interessados em condições comerciais e tudo, no e-mail vendasaditiva.com.br, certo? Também temos o nosso site e o nosso canal do YouTube no LinkedIn. Vocês podem, então, verificar os webinários anteriores, assim como esse vai ser gravado em 15 minutos, provavelmente vai estar postado já no LinkedIn, certo? Agradeço a participação de todos e tenham um ótimo dia.